quando é muito grande, fica difícil também baixar, né? Uhum. Olá, tudo bem? De novo, estamos de volta. Olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos de volta de novo com o nosso querido professor Humberto, doutor Humberto Luz Oliveira. E vamos conversar um pouquinho agora com um assunto bem polêmico, né? Vamos polemizar, porque polêmica é bom, né? Polêmica é bom, polêmica boa, né? Polêmica boa sobre ciência, né? Sobre plágio, sobre escrita acadêmica, né? Sobre inteligência artificial. Agora há pouco a gente estava conversando um pouco sobre docência, mas não dá para negar que com o advento aí da inteligência artificial generativa, né? Essa aí que parece uma conversa com a pessoa, que isso tem algum impacto na educação. Aí eu te pergunto, doutor Humberto, você está olhando para cima ou não? Lembra aquela referência do meteoro? Está olhando para cima ou não? Não, sim, eu tenho acompanhado de perto, sim, essa questão da IA, a evolução dela. E eu te confesso que eu acho que eu testei ela a primeira vez foi em novembro ou dezembro. E nem foi o ChatGPT, foi uma outra IA, eu não recordo agora o nome aqui, porque o que eu queria fazer? Eu tava trabalhando no meu canal, porque eu gravo aula de contrabaixo, né? Principalmente porque o semestre passado eu tinha um projeto de música junto com a professora Daisy. E daí, parte do conteúdo, digamos assim, que eu passava para os alunos nas oficinas de contrabaixo, eu colocava no canal do YouTube. E daí eu queria fazer uma sacanagem com eles, assim, eu bati uma foto minha e usei a IA para fazer uma espécie de uma imagem minha, né, na forma de uma figura. E ela fez. Inclusive, depois eu posso... Eu acho que você usou o Midjourney. Para fazer imagem. Não, é outro nome, outro nome. Isso. Depois eu vejo e te passo ali. Inclusive te passo também a figurinha que ele gerou. Então, por exemplo, assim, essa parte mais central, nossa, foi uma perfeição. Ele fez um desenho meu muito legal, muito parecido. Só que, por exemplo, assim, ó, essa parte mais fina, né, dos dedos, ele não conseguiu. Então, por exemplo, se a minha mão direita, que estava sobre as cordas, ele fez 6 dedos. Não, então, comum. É muito comum, né? Todos os aplicativos aí de desenho, né, têm dificuldades realmente com algumas partes do corpo. É uma questão de aprimoramento. Tenho certeza que nos próximos anos vai melhorar, né? Certo. E daí, como eu também faço, digamos assim, uma dupla com o Marcelo, né? A gente leciona metodologia de pesquisa. Então, uma hora ele dá para engenharia, daí no outro semestre que ele não está dando, eu dou. E quando ele dá para engenharia, eu dou, por exemplo, para a especialização, né, da educação ambiental. E é interessante porque a pegada, digamos, da metodológica é diferente, né? A engenharia ela tem uma abordagem mais quantitativa, enquanto que a pessoa da educação ambiental tem uma abordagem mais qualitativa. Então, o enfoque assim, metodológico é diferente. Isso me fez crescer bastante, porque eu tive que estudar também. E daí eu estava, acho que, procurando algumas coisas, tinha algumas ferramentas, né, para poder, digamos assim, fornecer para os alunos, né, porque eu gosto, digamos assim, de ser bastante metódico, sabe? Então, eu tenho essa coisa aqui, deixa eu te mostrar aqui, ó. Eu tenho essa marca característica de tentar, ó, deixa eu ver se tu consegue ver aí. Tá? Então, tô vendo sim, tô vendo. Perfeito. O mapa mental, né? Gosto muito do mapa mental, muito legal. Isso. Você consegue ver sobre o que é o mapa mental? Pesquisa, a extensão, você organiza a tua agenda, não é isso? Capacitação. Isso. Tudo, eu organizo tudo faço assim, entendeu? Porque eu acho que acaba sendo mais fácil quando você tem essa estrutura, sabe, para poder pensar. Então, eu estudo assim também, Josué. Eu faço tudo uma espécie de um mapa, porque daí é fácil de você trilhar as coisas, né? E daí, acho que pesquisando essas coisas, o YouTube me ofereceu um canal de uma professora, eu acho que é lá do Belém do Pará, uma professora que atua numa universidade estadual. Acho que o nome dela é Ticiane Pinheiro, acho que é isso, tá? E ela usa bastante a IA para pesquisa, tá? Então,
Aí me ofereceu uma aula dela lá, daí eu fui assistir e gostei, tá? E gostei. Então, por exemplo, assim, ó, hoje, ó, eu acabei me inscrevendo no canal dela e ela tem uma lista do WhatsApp fechada, aonde ela libera essas aulas, tá? Só que assim, ó, ela libera a aula e a aula fica só por 24 horas. Depois ela sai, tá? Mas qual que é o interesse dela? Digamos, capturar internautas para poder ela vender cursos disso, tá? Então, eu não sei, assim, como que é o curso, porque tem que pagar, tá? E não é barato, tá? Então, ela fez agora um curso aí sobre a IA e eu vou te mandar aqui, ó. Você está travado aqui para mim. Alô, alô? Tá. Tá, e então eu aprendi bastante ferramentas de IA com ela ali, tá? Então tem muitas ferramentas para a gente poder usar na pesquisa. Só que daí o que acontece? Você tem que usar essas ferramentas com ética, e isso ela fala nas aulas, entendeu? Então é uma ferramenta para te ajudar no sentido de escrever com uma qualidade melhor, né? Para te ajudar, digamos assim, a organizar todo esse processo da escrita, né? Só que a maioria dessas ferramentas, elas não são gratuitas, elas são pagas, tá? Todas elas são pagas, tá? E eu testei uma, que eu acho que eu te passei lá, a SciSpace, tá? Então, me parece que essa ferramenta é muito boa. Só que daí eu tive o quê? Lá, um limite de 20 créditos, eu acho, e aí é pouco. Gastei os 20 créditos ali, não deu para testar mais com uma profundidade. Mas eu quero te dizer que, assim, que eu tenho olhado bastante para essas ferramentas, né? E, inclusive, eu estou agora me organizando para usar o Gemini. Não sei se o Gemini é da Google, tá? Então, ele está oferecendo ali ao Gemini como é que é? Você pode usar 2 meses de forma gratuita para teste. Eu tô trabalhando num artigo, tá? Num artigo para mandar para uma revista ali da UFSC, é o Caderno Brasileiro de Ensino de Física, tá? Essa revista, ela é A1, tá? Então, o que eu fiz? Eu fiz o trabalho lusitano, né? Ou seja, eu fui na revista, o que eu fiz? Eu peguei uma amostragem, peguei 20 artigos, baixei 20 artigos da revista, de períodos diferentes, sabe? Então, fui pegando ali, por exemplo, de 2000 a 2010, peguei mais ou menos uns 4, 5 artigos. De 2010 até 2020, mais 15 artigos. Então, eu queria ter uma espécie de uma amostra de como que era antes, porque a revista mudou de nome. A revista antes era é, Caderno de Ensino Brasileiro de Física. E agora, não, era outro nome, não era caderno. Me esqueci, era outro nome. Outro nome, não era caderno. Me esqueci agora. E eles mudaram o nome. Então, eu queria saber se nessa trajetória a revista, digamos assim, ela mudou em alguma coisa, como o perfil, se ela mudou, digamos assim, o escopo dela, né? Ou se ela manteve o escopo. Por quê? Porque eu quero escrever um artigo para a revista, mas eu preciso saber qual é o critério que ela usa. Tá? Por exemplo, assim, ó, todo bom artigo, né? Quando você vai, digamos, fazer uma escolha de um artigo, fazer um fichamento, você dá uma olhadinha no título, nas palavras-chave e no resumo. Então, por exemplo, eu adoto como critério, assim, se o artigo é realmente bom, tá? Ele tem que ter, por exemplo, ele tem que ter o objetivo ou problema de pesquisa. Ele tem que ter um referencial teórico, ele tem que ter uma metodologia, ele tem que ter os resultados e ele tem que trazer alguma ideia de consideração final ou uma conclusão do trabalho. Tá? Então, são 5 elementos.
Então, quando o artigo tem esses 5 elementos, eu considero ele excelente. Tá? E a partir disso eu vou, digamos assim, colocando critérios ali, sabe? Se ele só tem 4, é um outro conceito. Se ele só tem 3, é um outro conceito. Se ele só tem 2, já não me serve. Eu descarto o artigo. E aí eu justifico, digamos assim, na minha pesquisa, o descarte desses artigos. Então, eu tenho um critério. Eu criei um critério para isso. Tá? Então, eu faço isso sistematicamente, depois dos artigos escolhidos, né, pela questão do resumo, daí eu vou dar uma olhada na conclusão, ver se realmente tem alguma coisa legal, para ver se concluiu alguma coisa, e também especular se ele, por exemplo, assim, ó, se ele conseguiu fazer a pesquisa, mas ele não concluiu. Será que tem alguma lacuna de pesquisa, coisa e tal? Então, o que eu faço? Eu faço esse mapeamento do artigo, e aí eu vou para uma planilha Excel e vou preenchendo isso, sabe? Então, eu coloco assim colunas e vou estabelecendo categorias, tá? Então, eu fiz esse fechamento ali, e aí o que acontece? Essa revista, o Caderno Brasileiro de Ensino de Física, cara, não é à toa, por que ele é A1? Todos os artigos são 5. Olha o resumo, todos os resumos são bem escritos. Aí eu vou ler o artigo, todo o artigo é bem escrito, tem um referencial teórico, tem uma metodologia, tem os resultados bem escritos, sabe? Então, ou seja, para você realmente ter um artigo aceito nessa revista, você tem que escrever bem, tá? Então, qual que era a ideia? Eu quero saber como é que é o escopo da revista. Então, agora eu já sei como que eu tenho que escrever meu artigo. Então, eu pensei o seguinte, estou pensando agora, ó, puta, já que eu fiz isso, eu já sei os artigos, eu sei como é que é o negócio, será que a IA é boa para fazer isso? Então, eu quero fazer um estudo com a Gemini para ver se ela consegue fazer também isso, entendeu? E é claro que eu acho que não vai ser simples, Josué, porque assim, ó, eu não sei se o Gemini, eles têm uns assistentes, eu sei que o ChatGPT tem assistente para isso. O da Google não tem certeza. Então, o que eu vou ter que fazer? Só um parênteses, assim, porque assim, às vezes você quer pegar um artigo e quer que ele leia para você e faça uma análise. Porque assim, que alguns tem algumas limitações. O ChatGPT, a versão aberta, a 3.5, ela é muito limitada em relação aos assistentes. O próprio Bing também, ela permite ler alguma coisa, mas muito pouco também. Então, assim, à medida que vai pagando, vai abrindo outras portas, né? Porque, assim, esse trabalho que você fez é sensacional. Você pegou os artigos, analisou, tal, uma amostragem, né? Usou um método científico para fazer isso, né? Que a ciência é isso, né? E você deve ter dado muito trabalho. Imagina que se você pudesse ter esses parâmetros, né? Como referenciais na IA e ela fizesse a leitura do artigo e te trouxesse essas informações, né? O que eu tenho em relação a isso, eu tenho um software que é para leitor de PDF, ele interpreta o PDF, tem o chat PDF, né? Que é muito bom para você conversar com o PDF, então ele vai pegar tudo que está ali, faz perguntas sobre aquele PDF. Então, por exemplo, apresente um resumo da introdução daquele artigo. Ele vai ler o PDF, vai trazer um resumo da introdução. Ele pode, então, ele ajuda a pessoa a ler PDF. Tem um PDF, sei lá, 200 páginas, acho que 100 páginas no máximo ele lê. Mas ele pode dizer, eu queria uma síntese, por exemplo, desse assunto. Onde é que aparece esse assunto? Então, ele ajuda o cara a organizar o pensamento, o chat PDF. E tem outro, né, que eu estava usando esses dias aí, que é parecido com ele, que faz também a mesma coisa, só que também tem limite de uso. Então, o problema tem sido que para você abrir ali as janelinhas, né, abrir as ferramentas, provavelmente são versões pagas. Por isso que são versões que, para uma pessoa comum, talvez fique caro, para uma universidade, para um instituto federal, não. Né? Então, a gente vai ter que pensar no médio prazo, assim como ferramentas antiplágio, que é o assunto que eu queria te perguntar, porque a minha grande preocupação hoje é o seguinte, hoje tem ferramentas, eu entrei na internet, fiquei pesquisando para a palestra do Diálogos Acadêmicos, a quantidade de sites onde as pessoas ensinam a burlar o antiplágio. Porque tem um programa de plágio, mas aí eles ensinam, se você fizer desse jeito, você vai usar IA, aí você leva para um outro programa de embaralhamento ali, e aí praticamente o programa não pega. Isso que me preocupou. Então as pessoas hoje estão vendendo esse tipo de consultoria, vendendo esse tipo de expertise para o cara produzir o TCC de maneira a não produzir, porque na verdade é uma esperteza, na verdade a ideia é que a pessoa produza e mostre conhecimento. Aí ele vende que eu faço o teu TCC usando a inteligência artificial e não vai ser pego, né? Porque eu consegui um jeito de não ser pego. Então,
esses são as pessoas que estão vendendo curso. E as universidades precisam comprar software cada vez mais avançados, porque uma pessoa comum não vai conseguir pagar, ou é muito caro, mas as instituições estão comprando pacotes que são mais sofisticados para tentar coibir esse tipo de prática. Como é que você vê esse problema na pesquisa hoje, Humberto? Poxa, isso é uma boa pergunta. Assim, é um dilema, né? É um dilema. O que eu vou te falar? Eu, embora tenha uma pouca experiência com isso, assim, né? Então, estou mexendo agora de dezembro para cá. Então, a minha experiência, digamos, com IA, ela é praticamente de bebê, tá? É a minha experiência. Mas tem um lado bom, tá? Tem um lado bom que eu acho que ela pode, digamos assim, de te ajudar no sentido de você agilizar esse processo, né? Que às vezes a questão da escrita ela é um pouco morosa, às vezes te faltam, digamos assim, ideias, né? Para dar o início, assim. Então, muitas vezes as pessoas vão escrever no papel, daí que está aquela folha em branco, assim, e você olha a folha em branco e não te inspira, não vem nada. Talvez, assim, você pedir um socorro para a IA como uma porta de entrada, né? Como, digamos assim, como uma ideia para você depois trabalhar em cima das tuas ideias. Às vezes Isso eu você acho que escreve uma frase, desculpa interromper, às vezes você coloca uma frase que você está construindo e não está completa, porque falta uma palavra tal. Aí você pede, reescreva numa linguagem técnica para isso, para aquilo. Às vezes ele traz aquela mesma, a tua ideia, ele vai transformar a tua ideia numa ideia melhor. Então, nesse sentido, é bem-vindo. O errado é isso. a pessoa vai fazer um trabalho e pede para a IA fazer o trabalho para a pessoa e ela não aprendeu. Que é a vantagem dela fazer um trabalho que ela não aprendeu, que ela não refletiu sobre aquilo. Agora, se você está disposto a escrever algo e você quer melhorar teu texto, você pode pedir, olha, faça uma versão alternativa do meu texto. Aí você compara, não, aqui eu gostei. Por exemplo, eu fui fazer o discurso agora de Paranifo da formatura de Engenharia e Telecomunicações e eu vou incrementar meu discurso e tal. Eu peguei o meu discurso, fiz a mão e pedi para ele dar uma melhorada. Não ficou bom. Ele perdeu a questão do tempo, do timing, ele perdeu a questão da emoção. Eu não gostei. Então eu voltei para o meu discurso, a única coisa que eu pedi foi corrija a ortografia, porque isso ele faz legal, tem um controle de ortografia muito interessante. Mas então, assim, tem que tomar cuidado o que você confia para ele, porque nem sempre que volta é melhor do que você faria. Lembrando isso, porque nós temos uma boa formação. Tem que lembrar que, vamos pensar em termos de QI, né? Eu sei que hoje ninguém usa mais a ideia do QI, hoje é quociente emocional e tal, mas antigamente era muito comum a pessoa assim ter QI. O ChatGPT tem um QI de uma pessoa inteligente, mas não de um gênio. Então, entendeu? eu acho... Ele não é totalmente perfeito. Então, o que eu acho? Eu acho que, na verdade, a IA, ela tem um comportamento de bebê, sabe? Se tu tentar, digamos assim, colocar alguma coisa para ela te ajudar, ela não, de fato, na primeira leva, acho que ela não vai te ajudar. Então, se você tiver, digamos assim, algo mais consistente e for trabalhando, eu penso assim, ó, como se fosse um problema de mínimo na matemática, sabe? Então, você tem assim, por exemplo, quer calcular energia, e aí você quer minimizar essa energia, né? Então, você quer, digamos assim, ó, chegar mais próximo do estado fundamental aqui. Só que acontece, dependendo dos parâmetros que você está colocando, ela pode ficar presa ali, ó, numa espécie de um poço de potencial que aparentemente poderia ser a solução, mas que não é a solução ainda. Tu não chegou na solução, a solução está mais abaixo. Só que daí você ficou preso naquele buraco e se você ficar tentando as mesmas coisas, você não sai dali. Então você tem que retroceder, dar 2 passos atrás, alimentar de forma diferente para ela tentar achar um outro caminho para descer um pouco mais nesse estado de energia para encontrar o estado fundamental. Né? É um algoritmo, ela tem que fazer iteração, como todo algoritmo, né? Ela tem que fazer esse tipo de abordagem até para achar o ponto de equilíbrio, o ponto ótimo. Tem toda a razão. É uma forma também. Por isso tem que saber usar. Eu tenho insistido, viu, Roberto, que as pessoas usem, explorem, façam testes. Por quê? Porque é uma realidade. Né, está aí, né? E a gente vai ter que pegar e acompanhar essa evolução. Eu estava falando no ano passado, quando eu estava conversando ali com o Mário Noronha, que quando eu comecei na escola, era máquina de escrever elétrica ali em 93. Então, nós pegamos 30 anos de revolução.
Aí veio a internet, veio os computadores, vieram os computadores, veio o celular, que não tinha nada disso. Ar-condicionado era coisa de rico naquela época. Então, assim, a gente pegou a revolução, a automação, e aí hoje chegou na IA, depois de 30 anos da minha carreira. Então, eu fico imaginando, assim, o que vai acontecer daqui a 30 anos. Fico até imaginando, porque o salto foi muito grande. E eu imagino que essa inteligência artificial de hoje, ela é bebezinha comparada, é muito fraquinha comparado com o que vamos ter daqui 5, 10 anos, o que é assustador, porque já é muito fora de série. Eu acho já que já faz muita coisa. Só que se não souber usar, pode levar à dependência. A pessoa que já não sabe escrever e ela não se esforça para superar a dificuldade, começa a usar como muleta, daqui a pouco ela não vai escrever. E outra, todo mundo manda mensagem hoje com você é VC, no inglês é you, é U, e começa a fazer essa abreviação toda, e aí a pessoa não aprende a escrever. E vai aprender quando? Aí tu usa uma ferramenta como essa, daqui a pouco está um monte de gente letrada, né? E todo mundo aí com formação, mas não sabe escrever nada, não sabe escrever nenhum artigo, muito menos um texto acadêmico. O artigo já é mais sofisticado. Imagina escrever uma redação, né? Escrever um texto, preparar uma aula. Então, eu tenho receio só disso, que as pessoas não saibam usar a ferramenta. Por exemplo, o celular. O celular assim, é a maior biblioteca do mundo em nossas mãos. Né? Imagina isso aqui há 40 anos atrás. As pessoas ficam usando para ver gatinho, cachorrinho, fica ali naqueles vídeos curtos, quando, na verdade, aqui tem todo o conhecimento da humanidade praticamente aqui dentro. Numa única maquininha desse tamanhozinho aqui, ó. Então, assim, a gente não sabe usar. E o ChatGPT, provavelmente, a IA, as pessoas estão usando, talvez, só um pouquinho, de maneira errada. É isso que eu acho legal, conversar com alguém que está testando. Isso. E aí, ó, eu tenho duas observações aí. A primeira coisa porque para você conseguir realmente ter bons resultados com a IA, você tem que praticamente saber o que está querendo. Você tem que saber o objetivo que você quer tirar. Porque você tem que colocar tanta informação nela que realmente, assim, ó, chega um ponto que, putz, eu não preciso estar usando a IA. Eu é só sentar a bunda e escrever, sabe? Então, tem exatamente isso. Se você quer ter, digamos assim, grandes resultados, você não consegue simplesmente botar alguma coisa ali e achar que ela vai resolver. Não vai resolver. Tá? E aí você... Prompt, né, Humberto? Ficou sem voz. Não, é o famoso prompt, né? Hoje em dia tem várias pessoas que se especializando em prompt, ou seja, criar ali um linha de comando, ou seja, tanto para IA, quanto para de texto, quanto para também de ilustrações, né? Porque hoje tem muita gente aprendendo. Como é que eu tenho que pedir para ele me trazer uma boa resposta? Então, às vezes, é fantástico isso, né? Então você está falando, isso aqui que são os assistentes. É exatamente isso. Os caras treinam o prompt e depois querem vender o prompt, entendeu? Para um determinado assunto, porque ele treinou tanto a IA para aquele nicho de conhecimento, que daí, digamos, você consegue extrair bons resultados. E você me fez lembrar, ontem, por exemplo, eu encontrei um menino na biblioteca do integrado ali de hack, da primeira fase. Nossa, o Josué, ele era bem pequenininho, né? E ele estava com um livrinho na mão, assim, sabe? E aí estava devolvendo ali para a nossa bibliotecária, Krishna. E aí eu olhei assim, você é nosso aluno? E daí ele fez assim com a cabeça, né? É mesmo? De que fase? Eu sou da primeira. Qual o curso? Hack? Que idade você tem? Tenho 15. Mas, nossa, você é tão pequenininho. Eu olhei assim, e você tá com esse livro? Você leu esse livro aí? Sim. Você gosta de ler? Gosto. Quantos livros você lê? Ele disse que lê 6 livros por ano. Nossa, quando ele falou que lê 6 livros por ano, eu fui e dei um abraço nele. Ou seja, ele está muito acima da média, Josué, do brasileiro. A gente não lê, Josué. Então, assim, ó, como é que as pessoas vão poder escrever alguma coisa se elas não leem? Entendeu? A leitura ampliar o vocabulário, né, Humberto? Né? Tem que ler, né? É isso aí. A minha filha, ela também é leitora compulsiva, também nessa idade, 30, 40 livros no ano, daquele livro de história e tal. São pessoas assim, tem algumas pessoas que têm vocação para leitura. Que bom que esse menino lê e espero que ele escreva também, que os professores incentivem ele a escrever, porque hoje, em tempo do ChatGPT, o risco é essa molecada não escrever. E se ela não escrever bem, ela começa a fraudar o resumo do livro, porque tem que ler o livro e fazer ler um resumo, né? É uma síntese. E aí começa a fraudar isso. Aí, quando vai ver, não consegue fazer uma redação do Enem
para fazer uma redação com a boa nota. Esse é um risco que tem para essa geração. E para a geração mais velha, que vai fazer uma engenharia, uma física, uma matemática, tem que fazer monografia ou TCC, o risco é não aprender a escrever no ensino médio, chega na engenharia, tem aquela carga de trabalho, na física, aquela carga enorme de trabalho para passar as matérias, também não exercita escrever, porque precisa passar na disciplina, na prova de física 1, 2, 3, 4, chega no final do curso, tem que fazer um TCC. E aí vai usar o quê? Fica apavorado, e aí vai tentar usar o caminho mais fácil. O que é o caminho mais fácil? Com certeza. Com certeza. É o plágio. Né? Quando muito, tem muita gente que paga. Tem empresas especializadas, vai na internet, vai achar. E você pagando, ele vai te entregar uma proposta de TCC na área que você quer, tá? E vai escrever, vai te entregar os capítulos ao longo do tempo para teu orientador não desconfiar, porque muitas vezes o orientador é feito de trouxa. O próprio orientador não sabe que está sendo enganado, muitas vezes. Porque muitas vezes ele tem mais 10 orientando e confia-se na pessoa. E o risco é essa pessoa estar sendo fraudando, usando um programa ou mesmo contratando alguém para fazer. Então, o plágio sempre existiu. Deixa bem claro que há 20 anos eu já ouvi falar em diploma falso e em TCC comprado. Há 20 anos, não é de hoje. Sim, não é de hoje, com certeza. A única questão que a IA, eu acho que ela pode potencializar, porque ela facilita as pessoas a produzirem textos, muitas vezes de qualidade duvidosa, mas aí entrou o que você falou. Se tiver um bom prompt, tiver uma boa linha de comando, pode ser que a introdução não fique tão ruim. Por isso que pode ser, claro, pode ser que passe. Tem gente vendendo prompt e vendendo, sim, essa expertise de como produzir uma boa introdução a partir de um bom comando. Uma coisa que eu aprendi que eles falam, olha, imagina que eu sou um professor universitário da área tal, que eu escrevo artigo, aí pega um texto da pessoa, que é bem uma pessoa conhecida, e ele lê. Agora, analise o estilo de escrita. A partir daí, produz um texto de qualidade científica usando o mesmo estilo, entendeu? Primeiro você ensina quem você é, diz qual a tua pretensão, porque uma coisa é você falar, escreva em linguagem de adolescente, outra, escreva na linguagem cientista. Ele vai adotar o modelo. Esse é o risco, então ele faz isso. Só que é o seguinte, o pessoal fala, faça o seu TCC no chat GPT. Eu acho que isso aí é um absurdo vender um negócio desse. Primeiro, porque ele trabalha com blocos. Então, para você produzir alguma coisa de alto nível, você tem que fazer em bloquinho por bloquinho. Então, você tem que encaixar. Como você disse, é mais fácil a pessoa, às vezes, escrever um rascunho de um texto de introdução, fazer um mapa mental e depois ir pela aquela teoria da árvore seca, né? Você cria a árvore seca com o mapa mental e vai preenchendo com conteúdo, que esse é um método mais interessante. Faz um roteiro. Eu quero chegar até aqui. Faz um rascunho e vai preenchendo. Mas as pessoas estão vendendo a ideia que vão escrever um comando, escreva um TCC sobre, sei lá, o período napoleônico. Não é assim. É uma venda fantasiosa para as pessoas que não sabem usar. Porque ele não vai produzir um texto. Ele vai produzir talvez um texto de 20 linhas. Mas como é que eu vou abordar, por exemplo, a influência de Napoleão, por exemplo, no Império Português, no reinado? Vamos ver como Napoleão interferiu na Rússia. Sei lá. Aí são discussões que ele não vai trazer. Né? Então, a minha preocupação é que as pessoas têm que saber usar, né? Saber os limites de uso, e só vão aprender usando. E que as pessoas usem, né? De maneira ética. Tem uns manuais que eu descobri, viu, Humberto? Lá em Jaraguá do Sul, em Florianópolis, eu desconheço outros, né? Se alguém estiver ouvindo e quiser comentar, fique à vontade. Eu vi em várias universidades, nos Estados Unidos, em Portugal e no Brasil, universidades que têm manual de apoio à escrita científica, para ensinar. Fica disponível, ensina a molecada a escrever. Porque como a pessoa não tem experiência com a escrita, até chegar no TCC ou na monografia, é um susto. Então, é preciso que as pessoas sejam orientadas a escrever de maneira ética, responsável, fazendo as citações adequadas, colocando as referências de onde tirou, né? Ou seja, dando crédito a quem tem direito. Porque você, como cientista, o que você quer? Que o trabalho seja respeitado. Você produziu, gastou às vezes uma semana fazendo esse trabalho, vai um outro rapaz lá, pega o que você fez e atribui como seu. Não é justo, não é no mínimo ético, não é moral, não é certo. Né? Eu acho que a gente tem que ter aquela ética da reciprocidade, né? Que é tratar o outro como gostaria de ser tratado. Eu não quero que pegue o meu livro aqui, escaneie e bota o nome de outro autor. Eu tenho um trabalho aqui de produção como autor, então, assim, não foi uma coisa fácil chegar nesse livro.
Eu sei o quanto de trabalho eu dediquei aqui da minha vida, o esforço que eu podia estar com a minha família e tive que ficar no computador escrevendo, desenhando as figuras, ilustrando. Então, eu acho que as pessoas têm que ter essa coisa da empatia, né? Se colocar no lugar dos autores, no lugar e entender que se você fraudar a ciência, a gente não evolui como sociedade. Nossa, você falou que você me deu um monte de coisas aqui para falar. Posso falar também um monte de coisa agora aqui? É, primeiro de tudo, eu vou falar uma coisa aqui que eu... Sabe que essa conversa nossa aqui, ela acaba sendo... Ela é legal, ela é importante falar sobre isso, mas para quem tem, digamos, que é a zona de conforto, quer burlar, essa nossa conversa é perigosa, porque a gente está falando algumas coisas e dando ideia de como o cara pode, digamos, estão falando dessas coisas aqui, então eu posso manipular para poder driblar. Então, ou Mas seja, a tem um gente... detalhe, que a gente vai contar depois. Existem ferramentas, e esse é o detalhe, pulo do gato, que eu estou experimentando também, acho que todo professor tem que experimentar para coibir esse tipo de prática, porque eu acho o seguinte, você tem que ter, além de você saber como as pessoas estão fazendo isso aí, você está em trânsito, está vendo que eles estão fazendo isso, muita gente está fazendo, claro, a maioria é gente boa, mas o plágio está na ordem de 30% a 40%, segundo o doutor Marcelo Crocotes, ali naquele site de antiplágio, a pesquisa, o plágio em ciência é da ordem de 40%, 30% a 40%. Então, não é pouca coisa, mas a maioria age corretamente. Mas então, a gente dá um recado para esses que fazem corretamente. A gente tem o dever de experimentar todos os softwares possíveis que possam detectar esse tipo de situação. E outra coisa, tem muito professor hoje pedindo trabalho escrito à mão livre, tem muito professor hoje pedindo para a pessoa fazer a defesa na frente ali do projeto, para ela se expor, e tem muita gente também fazendo algo importante, que é pedindo para os alunos assinarem um termo de integridade, com código de honra, assumindo responsabilidade pelo que faz. Muitas universidades americanas têm um código de honra, que a pessoa assume isso aí, ou seja, eu assumo que esse trabalho não utilizou ou utilizou de inteligência artificial para isso, para isso, para isso. Então, assim, apesar da gente estar falando isso... O MIT faz direto isso. Apesar de estar dizendo essas coisas que podem levar para uma pessoa a fazer a coisa ruim, mas eu acredito muito que também dá um recado. Olha, não adianta fazer errado, porque quem faz um TCC, se for detectado que foi plágio, depois de 5 anos pode ter o título cassado. Se faz uma dissertação, uma monografia ou até um doutorado e é plagiado, eu já vi várias situações na internet que doutorado cassado e a pessoa perdeu o título acadêmico porque a universidade detectou plágio depois de uma década. Então não pense que é um crime que não dá para saber. É um crime que dá para pegar. Vou aplicar a minha técnica que eu falo com os alunos para ti. Ó. Você é pior do que eu, você fala mais do que eu. Olha só, eu tinha anotado aqui também, ó, você falou de ferramentas antiplágio. Casualmente, eu conversei, não foi porque a gente já tinha falado sobre isso, né, mas eu já tinha com essa ideia de ter conversado com a Krishna ali, na biblioteca, pela questão de ferramentas de antiplágio. Por exemplo, assim, ó, eu uso uma, tá, que ela é gratuita, tá? Então ela se chama, não sei se você ouviu falar, o Copy Spider. Já ouviu falar? Tá? Só que assim, ó, o Copy Spider, ele é legal, mas ele não é robusto. Por quê? Porque a base de dados dele tem mais ou menos cerca de entre 80 a 100 milhões de trabalhos acadêmicos. Tá? É bastante? É bastante. Mas o que acontece? Não é tudo. Não é tudo. E daí tem a Universidade da USP e também a da URGS, eles usam uma outra ferramenta, não sei se tu já ouviu falar, o Turnitin. Tá? E aí essa ferramenta ela é mais robusta. Ela tem uma base de dados mais de bilhões. Tá? Então, acho que é 2 bilhões. Então, assim, ó, putz, comparado com o Copy Spider, sabe? Se eu for colocar filtro, ele vai achar muito mais coisa. Então, eu queria saber, assim, ó, que eu perguntei para ela disse que ia ver, ela acha que não tem. Por que a nossa instituição não tem uma ferramenta disponível? Porque, assim, ó, eu acho que isso seria legal, já que a gente tem, por exemplo, assim, ó, a gente tem os cursos de graduação aqui.
tá? Em São José a gente tem a licenciatura, tem a engenharia, tem a especialização, sabe? Então a gente poderia, por exemplo, assim, ó, usar essa ferramenta de antiplágio no sentido não punitivo, mas no sentido educativo, sabe? De você sentar com um aluno, assim, vamos dar uma olhadinha, então, o que você escreveu aqui, vamos colocar nessa ferramenta aqui, para ver como é que está o teu texto aqui, né? Então, para ver como é que você está escrevendo, se você está pegando alguma coisa, se foi sem querer, sabe? Você gostou, de repente, de alguma parte do texto e você colocou aquele texto sem citar, sem dar os créditos para a pessoa, sabe? Então, por que a nossa instituição, que é uma instituição, sim, o Instituto Federal de Santa Catarina, ele é o melhor instituto do Brasil, tá? Então, nós, como, digamos assim, sendo uma referência em termos de IFET, por que a gente não tem essa ferramenta assim disponível para todos os campos, sabe, para poder usar? E daí isso fica uma iniciativa muito do professor. Então, se o professor ele tem esse, digamos assim, esse conhecimento de ferramentas antiplágio, ele vai procurar e vai usar isso. Mas se ele não tem, vai acontecer o que você falou. Ele vai confiar, digamos, na conduta do aluno e, de repente, se o aluno, digamos, for... eu não vou nem dizer desonesto, mas, digamos assim, se ele gostou do texto, assim, colocou ali, não por maldade, sabe? Putz, eu gostei dessa ideia aqui, vou usar. Daí ele pega e usa e não coloca ali a referência, entendeu? Tá? Então, eu não vou dizer que foi uma fé. É que tem um plágio involuntário, né? Tem um plágio involuntário, ou até pessoas que não sabem muito de escrita acadêmica. Lembra-se que eu falei? A pessoa, às vezes, vai fazer um TCC e é a primeira vez que ela faz um trabalho consistente, um trabalho acadêmico. Ela não é cientista. Talvez ela nunca mais vai fazer um escrito científico. A pessoa que faz engenharia, ela faz lá o trabalho de conclusão de curso. Às vezes, ela vai ser engenheiro numa empresa e nunca mais vai escrever algo que tenha que ver, usar metodologia científica, usar ciência. Então, ele vai escrever um texto. E aí, esse é o problema. Não acostuma a escrever ao longo do curso. Então, você bem disse, talvez tem que acostumar as pessoas a saber usar. O que eu tenho mais lido é o seguinte: ensina as pessoas a usarem corretamente. E confia. E também desconfia. Confia, desconfia. Eu acredito que a amostragem, eu gosto muito de estatística. Pegar o trabalho todo. Eu preciso informar aos estudantes que os trabalhos serão avaliados em termos de plágio e de inteligência artificial. E sim, a instituição deveria ter um programa, escolha um, e que seja pago para todo mundo, para que a gente possa usar, como tem o MATLAB, como tem o AutoCAD, que seja uma licença que a gente possa usar sempre que necessário. Muitas universidades têm, e isso é um caminho. Acredito, inclusive, que talvez seja algo que o próprio MEC está fazendo, o próprio CONIF. Eu vou verificar essa questão, eu vou perguntar para o meu contato na CETEC, ou no MEC, se existe um parâmetro. Por quê? Porque já está em vias de começar um processo de regular o uso da IA. E isso é uma proteção para as universidades, não tem como fechar os olhos. Se você não tiver um bom programa que detecta a IA, o número de fraude pode ser muito grande. E a fraude acadêmica pode colocar em risco o nosso bom nome, a nossa reputação. Imagine você que vamos imaginar que eu e o Humberto e o Marcelo Chapo criam um instituto de criar um índice de plágio institucional. E a gente começa a pegar trabalhos de TCCs por uma amostragem das grandes universidades e passa no programa. A gente descobre que 40%, 50% dos trabalhos usaram IA de maneira indevida. E coloca essa lista em algum site. O que acontece com a reputação das universidades? Nossa, nem sonho. Se eu estou tendo essa ideia, você acha que alguém não vai ter essa ideia? Que mas você de novo está dando, não sou eu, viu? Mas, não é verdade? Alguém pode criar uma iniciativa como essa, como um projeto. Com certeza. Um projeto de vida. Eu quero aposentar, tem tempo. Eu vou criar, assim como o doutor Marcelo Crocotzi é especializado em antiplágio, tem um site, e ele dissemina essa ideia do combate ao plágio o tempo todo, alguém pode ter ideia. Eu vou avaliar os artigos daquela universidade, aquelas TCCs e monografia, dissertação e tese, e vou ver se eles realmente são sérios. E daqui a pouquinho descobre que não é. Então, eu acho que, em prol do bom nome das instituições, a gente precisa ter bons programas de combate ao plágio. A gente não precisa passar um trabalho todo, 10 páginas. Se eu pegar 10 páginas, eu consigo descobrir. A gente não precisa comer o bolo todo para saber se é bom ou ruim. É a técnica estatística. Uma pessoa que vai usar
e vai plagiar, e que não vai fazer citação, que vai usar IA, vai fazer o trabalho todo. Geralmente, você vai conseguir, com a amostragem, pega ali algumas páginas na introdução, no desenvolvimento, na conclusão, você vai descobrir. Eu não preciso passar 200 páginas. E a técnica de amostragem é a melhor coisa possível. Então, tem que falar para os alunos, ó, o trabalho de vocês vai, mesmo que você não tenha, vamos falar aqui, ó, mesmo que não tenha, tem que fazer que nem o truco. Né? Tem que pegar, falar assim, não, todos os trabalhos serão avaliados num programa de antiplágio e de inteligência artificial. Se utilizar, nós vamos pegar e o trabalho vai ser cancelado e o teu título vai ser revogado. Como muitas universidades europeias, inclusive, quando pega aluno fazendo esse tipo de fraude, está expulsando o estudante, está perdendo a matrícula. Sabia disso? Então o negócio vai chegar no nível muito sério esse negócio, porque isso coloca em risco a ciência e o desenvolvimento acadêmico das instituições. Então, eu concordo totalmente com você. Acho que se a gente agisse, não estou nem dizendo com rigor, mas se a gente agisse com esse bom senso, eu acho que as pessoas entenderiam o recado e a gente veria, digamos assim, que o caminho mais fácil acaba sendo a pior escolha, entendeu? Acho que talvez a gente precise fazer isso, precise, digamos, ter algum bode expiatório, sabe? Para que as pessoas entendam que o Marcelo sempre fala isso, né? O Marcelo Chapo, não tem almoço grátis, entendeu? Não tem, sabe? Você tem que realmente colocar a mão na massa. É isso aí, entendeu? Tem que fazer isso, tá? Tem uma coisa que eu queria falar aqui, que eu notei também, ó, tá conectado com essa questão do, digamos assim, da IA, tá conectado também com plágio, e tem a ver com a nossa instituição, sabe? Talvez, assim, eu seja um pouco sonhador, sabe? Talvez eu seja um pouco, viva um pouco na utopia, mas eu vejo, assim, ó, que a gente está um pouco distante ainda da universidade, sabe? Mas a gente tem uma cereja do bolo que a universidade não tem. Nós temos o aluno integrado, e nós temos projetos integradores. Então, se a gente souber fazer bem um projeto integrador e usando tudo isso que você falou ali, digamos assim, de boas práticas, de ele realmente se envolver na pesquisa, de ele estudar, a gente vai estar formando esse aluno um parceiro do professor, sabe? Então, o que ele vai ser? Ele não vai ser só aluno, ele vai ser um estudante, ele vai ser um pesquisador. Depois, quando ele, digamos assim, se ele quiser ficar na nossa instituição, a gente vai ter um aluno de graduação pronto para desenvolver pesquisa de ponta, junto com o professor. Então, olha só, esse é um caminho que a gente poderia, assim, ó, sabe, encurtar a distância da universidade, sabe? Então, nós temos a pensar de maneira do método científico, mostrar um método científico desde cedo, para que eles vejam, ó, o conhecimento científico é produzido assim, né? Exige um esforço, exige referenciar, é uma rede onde todo mundo contribui com tijolinho, né? E com o nó da rede, vamos dizer, da teia, né? Isso, e essa boa prática, o que acontece? Ele não vai precisar usar o IA, ele não vai precisar usar ferramentas antiplágio. Por quê? Porque ele vai ser honesto, ele vai fazer exatamente o que você falou, que o MIT faz, entendeu? Esse código de conduta mesmo. Então, vai ser uma coisa tão normal que ele vai poder, que ele vai assinar assim, não, eu não vou fazer de outra forma, eu vou realmente trabalhar, colocar a mão na massa mesmo. Sabe? Então, eu acho que com isso a gente resolve assim muitas coisas, sabe? Muitas coisas assim, muitas mazelas que nós mesmos acabamos criando nesse negócio aí, nesse bolo. No dia 17 de abril, né? 17 de abril vai ter um evento, uma live sobre diálogos acadêmicos e vamos abordar com o professor Eli a questão da escrita acadêmica, a escrita científica e a questão da inteligência artificial. Eu vou tentar contribuir, né, para esse debate, por isso que eu fiz algumas pesquisas, comecei a testar alguns aplicativos, né, então fiz meu dever de casa, que é ler, pegar os livros relacionados ao plágio, mas meu foco não é exatamente, não sou especialista em plágio, eu estou me especializando em inteligência artificial e seu uso, né, usar para a educação. Então, eu leio tudo que eu encontro sobre inteligência artificial, sobre a questão do que está por trás, os riscos, como é que se vai ficar no futuro, né? A ficção científica, eu tento relacionar tudo isso.
E creio que esse evento vai ser uma oportunidade também, inclusive, para a gente refletir se a gente tem um código um código de escrita acadêmica, porque quando uma pessoa vai fazer um TCC, ele recebe um manual do professor, da coordenação, de como escrever, ele tem acesso a informações, ele sabe do risco do plágio, ele sabe que o plágio tem questão de consequência do campo acadêmico, civil e penal, porque dependendo da situação, a pessoa pode sofrer processo, inclusive, dependendo da situação. Então, assim, a gente tem que ensinar para que as pessoas já quando saiam, né, façam isso corretamente. Por isso que eu acho que é interessante esse evento, e parabenizar aí a Propi, né, que é liderada pela nossa colega Flávia, né, por desenvolver esses eventos. Conversa como a nossa, por exemplo, só está acontecendo por causa disso. A gente acabou arrumando um assunto comum para a gente poder... Vamos falar um pouco sobre esse assunto. Não é que a gente tenha solução aqui nessa conversa, é só um bate-papo. Mas imagina que esse bate-papo tinha que envolver todos os docentes da instituição, porque todos produzem conhecimento, todos de alguma forma orientam os estudantes e são educadores. Então, tem que envolver os docentes, os tais também, que são educadores também. Então, assim, imagine que isso aqui tinha que ampliar, tinha que ter programa, tem a parte tecnológica, mas tem a parte humana. A parte tecnológica é a questão de você resolve comprando, investindo um dinheiro ali, né? Ou fazendo uma parceria com a Universidade Federal. A gente gosta de fazer parceria para ingresso e tal. Daqui a pouquinho faz uma parceria com alguma universidade que tenha, pública, por exemplo. Não há problema nisso. Às vezes consegue, com uma boa conversa, se a gente não tiver o dinheiro para comprar, né? E também tem que ter a parte humana, que é conversar, que as pessoas... Tem gente que não quer nem testar. Não quer nem testar IA, nunca usou um ChatGPT. Eu já vi gente que não quer saber disso. Eu não quero saber disso. Isso é bobagem. Testa, experimenta. Talvez possa ter um uso para a tua vida. Esses dias eu estava vendo assim, me cria um roteiro de férias para uma cidade tal, para 5 dias. Ele faz boas opções. Aí você vai olhar, interessante e tal. Então ele otimiza. Otimiza baseado em experiência de outras pessoas. Né? Pode ser que seja uma porcaria, pode ser que não seja. Tem receita. Incrementar uma receita, tem muita coisa que dá para usar, além das questões mais sérias da nossa área acadêmica, né? Tem questões do cotidiano também, que dá para você perguntar coisas rapidinho, aqui de uma dúvida rapidinho, esqueci o nome do site, você clica aqui, fala, ele vai te responder, isso ajuda, às vezes, no dia a dia, né? Claro que sabendo usar, né, é muito bom, né? E por isso que a gente tem esse papel, acho que para a gente ir já para o encerramento, a gente pode fazer outros capítulos depois, outra parte depois, né? Vamos deixar você descansar, mas a gente precisa conversar mais sobre isso, né? Para que esse assunto ele ganhe o nosso dia a dia, que a gente possa estar na sala de professores falando sobre isso. Olha, descobri um programa legal aqui para evitar plágio. Como é que a gente vai disseminar isso para o aluno? Porque o aluno não é para punir, ele tem que ser educado a usar, educado a saber usar as ferramentas. Às vezes ele cometeu um plágio involuntário e ele só vai perceber quando colocar no antiplágio e ver se, viu? Tá com 60% de plágio aqui, ó. É muito. Qual o limite? Vamos discutir limite. 10%, 20%, 5%? Nada? Vamos lá. Considerações finais, meu amigo Humberto. Eu acho que esse assunto vai longe, sabe? Esse assunto vai longe, porque IA é uma ferramenta que ela tá em tudo. Então, por exemplo, está em tudo mesmo, tá? Eu uso a IA para minha música aqui. Então, outro dia eu descobri um aplicativo chamado Moises, tá? Então, como é que ele funciona? Você pega uma música MP3 e coloca nesse aplicativo, e daí, quando ele vai executar, o que ele faz? Ele consegue separar as trilhas, né? Então, por exemplo, assim, imagina que você tem um quarteto, tá? Então, tem uma banda ali, um quarteto de jazz. Então, você tem o baixista, você tem o pianista, você tem um guitarrista e tem o baterista. Então, ele separa essas 4 vozes. Então, por exemplo, em vez de ficar ouvindo a música toda, eu posso separar e deixar só o baixo. Então, eu consigo escutar exatamente o que o baixista está tocando. Então, eu consigo pegar meu contrabaixo e imitar o cara. Eu consigo tirar todas as notas, nota por nota. Então, eu consigo fazer o quê? Eu consigo fazer uma transcrição, Josué, diferente
daqui o meu professor, né, porque eu também sou aluno de música, ele fala para a gente transcrever, vocês têm que ouvir, vocês têm que transcrever, mas muitas vezes eu não consigo transcrever aqui, eu ponho a música aqui, e eu tento tirar, às vezes não funciona. Então, o que eu faço? Eu uso a inteligência artificial, eu uso o Moisés ali, e aí eu escuto só o baixo, daí fica fácil, entendeu? Porque fica só o baixo, eu tiro o piano, tiro a bateria, tiro a guitarra. Imagino que é Moisés, porque separou o Mar Vermelho ali, separou em dois. Mas então a ideia é essa mesmo. Então, eu acho que você tinha me perguntado, outro dia a gente até conversou sobre isso, a IA não tem para onde correr, ela está aí. A gente vai ter que se adaptar, sabe? As pessoas têm que se adaptar, e de alguma maneira é aquela palavrinha que tu falou, né? A questão da ética e responsabilidade, né? As pessoas têm exatamente isso. E outro dia eu quero conversar contigo outra questão, porque a IA tem a ver com... É um robô, né? A IA é um robô, né? E aí você vê esse livro aqui, ó. Eu comprei esse livro aqui em 2018 e ele está cada vez mais atual. Ameaça de um futuro sem emprego, porque muitos empregos que são considerados seguros não serão daqui a uma década. Porque a IA de hoje é uma IA fraca. Eu acredito que ela vai melhorar muito na próxima década, né? Como foi a máquina de escrever e o computador lá na década de 90, né? Quando eu entrei lá. Então, eu fico imaginando que haverá muitas consequências do campo de vista prático, não só acadêmico, inclusive para a docência. Vou dar um exemplo aqui que eu estou vendo. Hoje, não sei se sabia esse dado, 70% mais ou menos das vagas no ensino superior, matrículas no ensino superior em 2023 foi EAD, Educação à Distância. Mais 70%. Muitos grupos econômicos compraram universidades, como a Unip aqui, comprou a Unisul, tal, no Brasil todo, criando mega corporações educativas. Nada impede, quando você tem o deepfake, quando você tem uma ferramenta que produz um vídeo de uma pessoa que não existe, que não tem salário, mas ela vai pegar e vai pegar a inteligência artificial, fracionar o conteúdo de física que você ensina em 10 tópicos, e essa pessoa vai gravar com um texto que ela já pegou de um livro, ou já pagou para algum professor real ter criado aquela apostila, ele vai falar aquela apostila na entonação correta, a IA vai poder fazer isso, e vai gravar o vídeo. Esse professor não existe. E eu tenho aí tutores, e como o tutor não precisa ser um tutor mais pessoa, eu posso ter uma máquina para cada aluno, um algoritmo que vai conversar direto com o aluno. Eu acabei fazendo uma IA, usando da IA, para produzir cursos de educação à distância em grande quantidade, massificado, já sem professor e sem tutor. Isso é assustador. Agora, isso é possível? Olha, tem um capítulo inteirinho nesse livro aqui tratando sobre isso. E me parece cada vez mais próximo disso acontecer. Ou seja, toda a formação de ensino superior, 70% da educação superior, realizada por máquina, por algoritmo, e não por ser humano. O que é assustador, do meu ponto de vista. Pô, eu tenho uma colocação aí. Eu não sei, eu acho que eu concordo e discordo, tá? Então, sei lá, eu tô me imaginando agora, digamos assim, tem um lulista e um bolsonarista discutindo ali, e eu chego na discussão, né? Aí, de repente, assim, o lulista fala alguma coisa do bolsonarista, né? E eu pego e me meto na conversa. E acabo concordando. Concordo com isso. Daí o bolsonarista vai dizer, putz, cara, tu também é esquerdista, não sei o quê, blá, blá, blá. Aí, de repente, naquela conversa, o bolsonarista devolve uma resposta, e, de repente, assim, né, por uma iluminação, o bolsonarista fala alguma coisa com fundamento, tá? E aí eu acabo concordando com o bolsonarista ali, né, momentaneamente. Aí o lulista vai ficar de cara comigo. Então, eu acabo criando um impasse ali, né? Ou seja, eu não agrado nenhum e não agrado nem outro, então se eu não agrado nenhum, não agrado nem outro, eu não faço parte de nenhum dos dois, sabe? Então, eu vou ser odiado pelo... Seu isentão, não é isso que eles falam? Tá? E aí eu acho que, assim, puxando assim, um jabá para a música, tá? Eu vejo que a gente tem, assim, na música, dois tipos de estudo. A gente tem um estudo, como você falou, massivo, né? O massivo, para mim, é o mecânico. É aquele que você não precisa fazer, é um exercício repetitivo. Então, por exemplo, assim, eu estudo técnica para o contrabaixo,
tá? Técnica para a mão esquerda e técnica para a mão direita aqui. Por quê? Porque aqui dentro o pensamento é muito rápido. E aí eu tenho que fazer com que a minha musculatura, o reflexo muscular, vá adquirindo isso, sabe? Então, eu só consigo colocar as ideias que estão na minha cabeça se realmente o meu reflexo muscular está na ponta dos cascos. E eu só consigo fazer isso através de um exercício mecânico. Mas, por exemplo, a escolha melódica, né, aquela escolha, digamos, da melodia que a gente puxa, que melodia bonita, olha só como é legal essa melodia, ela é mais difícil porque ela exige a criatividade, tá? Então, ela não é mecânica, ela é criativa. E daí, a criatividade, você tem que, digamos assim, processar outras coisas, entendeu? Porque quando você tem, digamos, uma música, você vai ter os acordes. Então, por exemplo, um acorde geralmente tem 4 notas. Então, se você, por exemplo, tá tocando um baixo, você tem a chance de tocar certo se você tocar uma daquelas 4 notas ali. Então, se você repousar numa daquelas 4 notas que formam o acorde, cara, você vai estar tocando confortável o contrabaixo. Tu não vai estar errando. Só que, por outro lado, não quer dizer que você seja aquela pessoa assim que destoe, sabe? Que chama atenção, né? Ou seja, assim, ó, você tá, digamos assim, numa reunião e de repente a pessoa vem e fala alguma coisa e diz, nossa, que legal, que genial que você está falando. Então, na música acontece a mesma coisa. A escolha, de repente, da nota certa, às vezes, não passa por aquelas 4 notas que seriam as notas certas ali. Talvez você tenha que usar uma... Não, eu vou sacanear, porque assim, eu tenho um livro aqui que é Criando Hits, que é um livro que fala como é que as músicas e vídeos se tornam virais. E aí, como a estatística, inteligência artificial, Big Data sendo usada para criar composições que farão com certeza sucesso. Incrivelmente falando, até isso eles estão fazendo, pegando as músicas que fizeram sucesso ao longo da história e eles conseguem criar músicas similares usando padrões estatísticos, né? Depois eu vou te levar esse livro também, só para dizer que, apesar de entender que a criatividade sempre estará presente, que o professor não deve ser substituído porque tem um componente humano, eu não disse isso, só estou dizendo que grandes corporações podem criar cursos de educação à distância em grande escala e que isso vai talvez reduzir a presença humana. Não estou dizendo que não vai ter humano para programar, para organizar isso. Mas não estou falando também que vai acabar com o nosso trabalho, porque eu entendo que tem um componente emocional, empático, de formação humana, que o docente vai fazer, que a máquina não faz. A máquina não tem sentimento. E isso nós não somos substituíveis dessa forma. Isso, não, mas isso eu concordo contigo. Só que, por exemplo, se eu estou falando de um outro lado, de que, por exemplo, assim, essa questão do ensino massivo, né? O que você vai conseguir fazer com a máquina? Você vai apropriar ela, digamos assim, ó, de condições iniciais, condições de contorno, para ela resolver determinados sistemas. Mas quando você criar alguma coisa inédita, ela não vai estar apta para fazer isso. Então, eu quero dizer que talvez a máquina consiga fazer essas criações, mas você sempre vai ter, digamos assim, nossa, isso aqui lembra tal coisa. Esse padrão lembra tal Beatles, esse padrão lembra Chopin. Então, você vai sempre relacionar. Então, tu não vai conseguir trazer, digamos assim, algo inédito, ineditismo ali, né? O que a gente precisa... Não. Talvez hoje não, com a IA que nós temos hoje, Humberto. Eu estou dizendo para você... Isso. E nós não sabemos como vai estar a programação e o poder dos algoritmos daqui a uma década. Talvez, no momento atual, não faça isso que está falando. Mas eu tenho dúvida se daqui a uma década, isso que eu te falei, cenário terrível que eu te falei, não seja real para a educação à distância, entendeu? Mas aí, olha só, aí você está sendo ansioso, você tá lá na frente, não seja ansioso, entendeu? Você está com muita ansiedade, não seja assim. Eu vou ter que botar, só um pouquinho aqui, vou ter que botar o meu carregador que está indo para o espaço aqui, energia. Tá bom. Não, e já vamos encerrando já na sequência, né? Porque senão fica um vídeo muito grande e depois não consegue baixar e é difícil de editar, entendeu? Então,
A gente vai encerrando, então. Vamos fazer o seguinte agora. Suas considerações finais, meu amigo Humberto, aí sobre essa discussão. Vamos continuar ela, vamos chamar mais pessoas. O bom desse assunto é um assunto que dá muito pano para manga, como diz, né, na minha terra, né? Ou seja, é um assunto que a gente precisa continuar conversando. Vamos chamar outras pessoas para ampliar essa discussão em breve. Vamos, quem sabe, aí todo mês trazer uns convidados, e a gente dá 10 minutinhos para cada um e a gente debate. Isso seria legal. Não, eu acho fundamental, e inclusive quero te dar o parabéns por essa iniciativa, né? Então, eu acho bastante necessário essa discussão, né? E a gente ampliar, como você mesmo falou, essa discussão assim mais ampla, principalmente porque essa ferramenta ela está aí e faz parte do nosso dia a dia mesmo. A gente vai ter que se adaptar a ela, né? De qualquer forma. Tá? Então, a gente, talvez, dialogando, a gente encontre soluções viáveis, né? E a gente não precisa, digamos assim, estar preocupado com essa questão do plágio, né? Da questão, digamos, da desonestidade acadêmica, né? Então, essas coisas que a gente acaba discutindo e que não é legal, né? No mundo acadêmico. Né? Então, eu te agradeço aí pelo convite, né? Então, foi uma honra ter participado, tá? Fico bastante agradecido aí. Muito obrigado a você aí pela confiança também, né? Pela pegadinha, né? Eu estava fazendo uma entrevista perguntando, ele começa a devolver pergunta, ele já me colocou na situação aqui, sai a junta, né? Mas faz parte também do aprendizado. A gente tem que também, já que eu faço a pergunta, você também rebateu aí também de forma muito interessante também. Muito obrigado. Eu digo sempre assim, esse projeto Educadores, por que eu não pensei isso antes? Porque eu aprendo muito. Toda vez que eu converso com uma pessoa que tem histórias diferentes, vem de cultura diferente, sempre tem alguns insights que eu jamais poderia ter pensado se não tivesse conversado com aquela pessoa. Então, eu junto o que eu fiz com o que ela fez, de repente eu tenho ideia nova. E o pensar fora da caixinha, talvez isso aí não faça, hein? Ainda não faça. Isso, tá bom? Exatamente. Muito obrigado, viu? Bom descanso para você, brigadão. Depois eu passo para você aí a filmagem aí no YouTube e vamos compartilhar, vamos ver se as pessoas assistem e começam a refletir. Nosso objetivo é levar a reflexão, não é impor nenhuma verdade, nem dizer como tem que ser feito, mas mostrar que tem milhares de maneiras diferentes de fazer educação, fazer docência, cada ser humano, cada docente, cada educador, né, tem a sua metodologia e não tem o certo e errado. O que tem é o seguinte, consegue resultado, teu aluno se apaixona pelo conteúdo, teu aluno fica tocado, ele sente que aquilo está fazendo diferença na vida dele, esse é o caminho. Tem muitas maneiras de fazer isso. Tem gente que faz isso aí, lançando foguetes, levando pessoas para ver estrelas. Isso aí. E tem gente que faz por teoria mesmo, não tem problema. Tem pessoas que só na teoria são geniais. E tem pessoas que levam as pessoas a praticar, né? E é fantástico o trabalho que vocês fazem em relação a isso aí, a esse trabalho prático que vocês colocando a mão na massa para aprender. Ainda mais numa instituição como a nossa, né? Que tem tradição, né, de ser técnica, tecnológica, científica, né? Então, é muito legal quando mistura teoria e prática. Eu adoro ver o que o pessoal faz no Campo São José. E, além disso, o pessoal é músico. São músicos. Isso aí. Né? Parabéns. Boa noite para você. Obrigado. Obrigadão, Humberto. Valeu, brigadão. Tchau. Obrigado. Valeu.